Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo Escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé de Jesus Cristo seja dada aos que creem. Gálatas 3:22. Em todos os trabalhos que empreendemos, é muito importante que atuemos com base em princípios corretos, pois se nos enganarmos sobre pontos essenciais, os nossos esforços serão desperdiçados, uma vez que o êxito não pode ser o resultado. Uma pessoa pode estudar as estrelas o quanto quiser, mas certamente não chegará a conclusões corretas se calcular seus cursos com base na teoria de que elas giram diariamente em torno da Terra como um centro. Os alquimistas eram intensamente ardorosos, mas o objetivo de sua busca era inatingível e as teorias que guiavam suas investigações eram absurdas e, portanto, exibiam um triste espetáculo de perseverança mal aplicado e trabalho jogado fora. Na mecânica, o mais engenhoso inventor falhará se esquecer a lei da gravidade. Você deve seguir os princípios corretos ou a decepção lhe espera. Se alguém em Londres acreditasse que chegaria à cidade de York viajando rapidamente para o sul, certamente falharia, embora tivesse um expresso especial ligado ao seu vagão. Se alguém tivesse a opinião sincera de que, ao beber um veneno forte, recuperaria a saúde, seus amigos e sua família teriam de lamentar sua obsessão depois de sua morte. A seriedade de sua crença não alterará o fato. Os princípios que tornam a droga mortal tão assassina não cederão porque alguém foi sincero, mas certamente morrerá por sua obstinação. Ora, a maior questão de preocupação para qualquer um de nós é a salvação eterna de nossas almas. Precisamos ser salvos e, de acordo com as Escrituras da verdade, há apenas um caminho de salvação. Mas esse caminho não está em alta entre os seres humanos. O grande princípio popular em todo o mundo, não importa se o povo é protestante ou católico, persas ou muçulmanos, brahmanistas ou budistas, é a autossalvação, de que eles alcançariam a vida eterna por mérito. Existem diferenças quanto ao que deve ser feito, mas o grande princípio universal do ser humano não regenerado é que ele deve, de uma forma ou de outra, salvar-se a si mesmo. Esse é o seu princípio, e quanto mais ele persiste em seu intento, menos provável é que ele seja salvo. O meu objetivo esta manhã é apresentar-lhes o tão vilipendiado princípio que Deus revelou como o único verdadeiro, a saber, a salvação pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, pela simples fé em seu Filho. Pregamos por ordem de Deus o caminho da salvação pela misericórdia, não pelo mérito, pela fé, que é um dom de Deus, não pelas obras, pela graça, não pelos esforços humanos. Que Deus nos ajude a estabelecer esse princípio para que muitos o aceitem. Não é de nenhum interesse meu que o estilo agrade aos ouvidos, entretanto, desejo alcançar o coração de vocês. Quero que vocês recebam um único método seguro de salvação e oro ao Espírito Santo para que batize minhas palavras em seu próprio fogo de poder, para fazê-las queimar até que chegue aos corações e assim possa subjugá-los à obediência da fé. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. O carcereiro é a Escritura, uma autoridade legítima, pois a Escritura não é a palavra do ser humano, mas do Espírito de Deus. Se alguém rejeita a Escritura, tem um pouco a dizer-lhe neste momento, pois estou falando principalmente àqueles que aceitam a Bíblia como sendo escrita por um cálamo indefectível. Se, pois, as Escrituras,
que você admite terem sido escritas por Deus agrilhou-nos no pecado, você está encerrado por uma autoridade legítima contra a qual você não pode se rebelar. Deus fez isso. A própria voz de Deus declarou que você é um prisioneiro sob o jugo do pecado. Nenhuma autoridade é mais poderosa do que a das Escrituras, pois não é apenas verdadeira, mas tem força para sustentar a verdade. Onde está a palavra do Senhor, há poder. A Escritura, quando chega ao coração, como um martelo, o despedaça, e como um fogo, queima o seu caminho. Não precisamos ficar alarmados quando somos julgados pelas pessoas. Porém, a voz do Senhor está repleta de terrível majestade e sensibiliza o próprio Espírito que ela condena. Contudo, como a Escritura encerra todos sob o jugo do pecado? Respondo, em primeiro lugar, que foi bem observado por Martim Lutero que as próprias promessas das Escrituras encerram toda a humanidade sob o jugo do pecado. Para começar com a primeira, aquela estrela da manhã da promessa que brilhou sobre este mundo quando nossos pais deixaram as portas do arruinado Éden. E a semente da mulher te ferirá a cabeça. Gênesis 3:15. Uma vez que tal promessa era necessária, é claro que a bênção somente poderia vir aos seres humanos através do Redentor, a semente da mulher, para que, no caso de todos, a cabeça da serpente fosse esmagada, ou eles permanecessem sob seu domínio. Quando uma bênção é prometida, devia haver uma necessidade dela. Onde um libertador é prometido, deve haver uma necessidade dele. Se uma bênção pudesse chegar aos seres humanos por causa do mérito ou por meio natural, não haveria necessidade de uma promessa. Uma promessa implica uma necessidade. E a primeira promessa de libertação pela semente da mulher, do poder da serpente, implica que os seres humanos estavam sob esse poder maligno. A promessa da graça é clara na aliança com Noé, na qual o Senhor declarou que não mais destruiria a terra com um dilúvio. Se a raça humana fosse santa, Deus não a teria destruído com um dilúvio, pois teria violado a própria justiça, destruindo uma raça inocente. Para uma raça pura, não poderia haver necessidade de uma aliança de preservação, pois não haveria razão concebível para a destruição de inocentes. A própria realização de uma aliança de que a terra não deveria ser novamente varrida por um dilúvio avassalador implica que, se não houvesse uma aliança tão graciosa, a terra poderia ter sido rigorosamente destruída a qualquer momento. O lindo arco-íris, embora nos lembre de modo tranquilo da fidelidade divina, é também um memorial daquela depravação universal de nossa raça, que exigia uma aliança de graça para permanecer como uma barreira para nossa proteção, para que a justa ira de Deus não irrompesse sobre nós. A aliança, ainda mais explícita que Deus fez com Abraão, mostra claramente que os seres humanos estão encerrados sob o jugo do pecado, porque é assim, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22:18, provando que as nações não estavam originalmente em um estado abençoado e apenas poderiam ser abençoadas através da semente prometida. Se algumas das nações já fossem abençoadas ou pudessem ser abençoadas por suas obras, então as obras da promessa não seriam verdadeiras. A bênção da aliança chega às nações apenas por meio de Jesus Cristo, a semente, e consequentemente é claro que as nações careciam de uma bênção. O fato é que a própria existência do Evangelho e suas provisões de graça, perdão e assim por diante, a concepção de um Salvador, sua morte sobre o madeiro e sua intercessão no céu, todos esses elementos provam que as pessoas foram encerradas sob o pecado. Se não tivessem sido assim, por que necessidade de você, ó Calvário? Por que a necessidade das tuas 5 chagas, ó Filho de Deus? Certamente, todo esse vasto mecanismo de redenção é absurdo se as pessoas não forem escravas.
Esse maravilhoso enchimento de uma fonte de sangue é uma vã inutilidade se as pessoas não forem imundas. De modo que a própria Escritura, que resplandece vida para os seres humanos, traz dentro de si provas convincentes de que as pessoas, à parte da graça soberana de Deus, estão encerradas sob o pecado. Não tem dúvidas de que o apóstolo aludiu mais imediatamente àquela parte da Escritura que trata da lei. Voltem-se, peço-lhes, ao capítulo 20 de Êxodo, o qual espero que guardem na memória. Permitam-me que lhes peça para ler esses 10 mandamentos com profunda solenidade e vejam se eles não os encerram sob o pecado. Quem pode lê-los e depois dizer: estou livre de tudo isso? Os 10 mandamentos nos rodeiam por todos os lados e abrangem todas as ações do corpo, da alma e do espírito, compreendendo sob sua jurisdição toda a gama de ações morais. Eles nos mantêm sob fogo, sob todas as perspectivas, e em nenhum lugar estamos fora de alcance. Esses 10 preceitos são condensados em tais preceitos abrangentes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, como está em Lucas 10, 27. Podem ouvir esses 2 preceitos, que são a essência dos 10, sem sentir que, de fato, não amaram a Deus com todo o coração, alma, mente e força, mas muito longe disso, e que não amaram, de fato, o próximo como a si mesmos, mas se desviam deles? Alguém que consiga ler a lei e não tremer, não estando ele em Cristo, deve estar morto em seu pecado. Ele é totalmente ignorante do significado da lei, ou então ele endureceu seu coração contra a sua tremenda importância. A consciência, uma vez suscitada, sabe que a lei amaldiçoa cada um de nós, sem exceção, porque nós a violamos. A lei dada no Sinai faz isso. E lembremos que a lei repetida pelo comando mosaico sobre os montes Ebal e Gerizim, em Deuteronômio 27, 12 e 13, no momento da entrada de Israel na Terra Santa, não é menos manifestada do que os trovões do monte que não podem ser tocados. Leia a passagem em Deuteronômio 27, 26. Talvez, de todos os versículos da Palavra de Deus, este seja o mais arrebatador e absolutamente esmagador das esperanças hipócritas. Maldito todo aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá: Amém. Deuteronômio 27, 26, o qual o apóstolo cita de outra forma: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Gálatas 3, 10. A lei ruge como um leão sobre nós nessa sentença. Se houver em qualquer um de nós uma única violação do mandamento de Deus, somos amaldiçoados por ele. Se em qualquer momento da vida, em qualquer medida ou grau, em ação, palavra ou pensamento, por omissão ou comissão, divergimos da perfeição absoluta, somos amaldiçoados. Tal é a declaração do próprio Deus pela boca do seu servo Moisés no livro de Deuteronômio. Não há exceção alguma. Todos os pecados estão incluídos nele, e todos nós estamos incluídos. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Bem diz o nosso texto que a Escritura encerrou todos nós sob o pecado. Não estamos forçando de maneira nenhuma as Escrituras, pois tal era o entendimento da lei pelos santos de antigamente. Voltemos a Salmos 143, 2 e lembremos-nos, enquanto cito, que esta não é de forma alguma uma passagem solitária, mas apenas selecionada como uma das muitas. Ali diz Davi: e não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Davi estava diante de Deus, um homem cujo coração era sincero e verdadeiro, mas não se atreveu a julgar suas obras. E falando pelo Espírito de Deus como profeta, declarou que, aos olhos de Deus, ninguém poderia estar livre
da culpa. E ainda mais, irmãos, a lei de Deus nos aprisiona não apenas como esta foi entregue do Sinai, como foi repetida em Gerizim, como foi entendida pelos santos, mas especialmente como foi exposta pelo Salvador. Ele não veio para quebrar os grilhões dessa prisão, nem para remover esse carcereiro de ser seu agente. Sua libertação não é pela violência, mas por um processo legal. Ele veio para fortalecer em vez de enfraquecer a lei. Pois o que ele diz sobre isso? Ele não apenas proíbe o adultério, mas expõe o mandamento dizendo: qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 28. Ele mostra o que tinha sido tão esquecido pelos judeus, que os mandamentos são espirituais e que eles chegam infinitamente mais longe do que meras ações externas. Que, por exemplo, não matarás não significa apenas não matarás, mas deve ser entendido no sentido dado pelo Senhor Jesus. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Mateus 5, 22. Como os cristãos o entendem, a lei proíbe que façamos qualquer coisa que põe em risco a vida natural ou espiritual de outrem. Ora, uma vez que a lei deve ser assim compreendida, os seus mandamentos são muito amplos. Uma vez que toca os nossos pensamentos, a nossa imaginação, os nossos desejos fortuitos, quem entre nós pode permanecer diante dela? Na verdade, a lei encerra-nos como em uma terrível bastilha, e cada um de nós é prisioneiro do pecado. Aqui será o momento de dizermos que não apenas as escrituras da promessa e as escrituras da lei nos aprisionam, mas também todas as escrituras da antiga lei cerimonial dos judeus. Como isso é possível? Vocês podem dizer. E eu respondo: quando o anjo destruidor atravessou o Egito naquela noite inesquecível, nenhum homem, mulher ou criança foi salva, exceto por meio da aspersão do sangue sobre os umbrais das portas e a verga das casas onde moravam. O que isso significou? Ora, que estavam todos sob o pecado. E se não fosse pelo sangue, o mesmo anjo que feriu o primogênito do Egito deveria ferir a cada um deles, o povo de Deus, assim como eram, pois estavam todos sob o pecado. Quando chegaram ao deserto, houve diversos ritos e cerimônias, mas é notável que tudo sob a lei foi aspergido com sangue, porque o povo e tudo o que eles fizeram foram poluídos com o pecado diante de Deus. E precisava ser purificado por uma expiação. Quando um israelita vinha adorar a Deus no tabernáculo, não podia vir sem sacrifício. A expiação pelo pecado era o caminho para Deus. O altar e o cordeiro abatido era o caminho de aproximação. Deve haver sangue para purificar aquele que se achegava, porque cada um deles era em si mesmo impuro. Notem também que o santíssimo lugar no tabernáculo, no deserto, estava fechado, e nele ninguém adentrava, exceto o sumo sacerdote, e ele fazia isso apenas uma vez por ano. Essa foi uma declaração absolutamente solene de Deus, que ninguém estava apto a chegar perto de sua santidade infinita, que cada um, mesmo do povo escolhido, estava tão poluído que um véu teve de ser estabelecido entre ele e Deus. E a única pessoa que se aproximava de tudo devia aproximar-se com sangue aspergido e incenso fumegante, tipificando o sacrifício vindouro do Senhor Jesus. Não havia nada sobre a economia mosaica para dizer ao ser humano: você é bom, ou você pode ser bom, e você pode salvar a si mesmo. Mas em toda parte a declaração era: você se rebelou e não serviu ao Senhor. Você não pode chegar perto dele até que você seja purificado pelo sangue do grande sacrifício. Deus não pode aceitá-lo como você é. Você está poluído e contaminado. A pecaminosidade de todos é abundantemente ensinada nas Escrituras. Na verdade, ela pode ser encontrada em todas as páginas dela. Falei do carcereiro. Agora reparem em seus prisioneiros. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Tudo. Tudo. Os pagãos, sim,
pois o primeiro capítulo da Epístola aos Romanos nos diz que, embora eles não tenham a lei escrita de Deus, eles têm o suficiente dela em suas consciências para acusá-los se fizerem algo errado. E todos os pagãos violaram a lei de Deus, pecando contra a luz da natureza. Para nós que ouvimos essa lei, o tudo do texto é muito enfático. No entanto, você me diz que estou sendo muito moralista? Sim, mas você está preso sob o pecado, pois por mais exteriormente moralista que você tenha sido, você ousaria dizer que jamais pensou no mal de modo a desejá-lo, que você nunca se entregou a imaginações perversas, que nunca falou uma palavra imprudente, que nunca pecou em suas ações? Você ousaria dizer que amou a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, ou que sempre amou o próximo como a si mesmo? Meu amigo, você que é tão justo quando olha no espelho de sua própria autoglorificação, se pudesse ver a si mesmo como Deus o vê, descobriria que você é leproso da cabeça aos pés. Os seus pecados são abundantes e repugnantes, embora não os perceba. E isso é verdade para os mais religiosos, aqueles que estão se apoiando em suas observâncias externas. Oraram todas as noites e manhãs desde que eram crianças. Nunca se ausentaram das assembleias de culto. Participaram do batismo, da ceia do Senhor e das demais coisas. Ah, senhores, mas a lei não leva em conta isso, se você não manteve os 10 mandamentos perfeitamente. A lei não aceita cerimônias como recompensa. Deus exige de suas criaturas que obedeçam completamente à sua lei, sem falhas. E um pecado de omissão ou comissão derrubará aquela terrível sentença que já citei. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Gálatas 3:10. Religiosos ou não religiosos, a lei, quando violada, aprisiona a todos na mesma prisão. Agora, observem por um minuto o cenário da própria prisão. É algo de que nunca podemos escapar com os nossos próprios esforços ou suposto livre-arbítrio. Irmãos, se dissermos nunca mais pecaremos, então certamente pecaremos. E mesmo que nunca mais pequemos, isso não faria expiação por ofensas passadas. Suponhamos que devêssemos decidir, a partir de agora, que sofreríamos mortificações corporais e tristeza de coração para fazer expiação pelo pecado. Isso seria inútil, pois a lei nada diz acerca de arrependimento. Quando alguém infringe a lei, ele deve ser punido por isso. Não há espaço para o arrependimento sob a lei. E o resultado certo de estarmos presos na prisão da lei, sem a graça soberana e livre de Deus, é sermos levados dessa prisão para a execução e sermos destruídos para sempre pela ira de Deus. Essa é a prisão do texto. Esse é o carcereiro e os seus prisioneiros.